Olá pessoal, aqui da nossa exposição virtual de orquídeas da Orquídea Rio, gente. Bom, agora eu estou aqui no SOS para falar de um problema muito comum em nossas orquídeas, que é a fusariose, ou popularmente conhecida como canela seca. Vamos então apresentar o que vem a ser a fusariose e os devidos cuidados para evitá-la e controlá-la. Vamos lá, gente? Bom, pessoal, vocês estão aqui, ó. Estou diante dessa orquídea aqui. Vocês estão vendo aqui, ela está um pouco, ó, está desidratada. Vocês notem ela desidratada. A maioria das suas folhas estão desidratadas, com aspecto feio, fino. E se vocês notarem também, vocês vão ver, ó, que os seus pseudobulbos, os seus bulbos, ó, estão secando de baixo para cima. Vocês notem que a maior parte da planta, ó, os bulbos já estão comprometidos, quase todos secando. Pois bem, gente, isso aqui é um sintoma clássico da chamada canela seca, que é causado pelo fungo Fusarium e também um outro fungo semelhante, que é a Rhizoctonia, que causa sintomas muito parecidos. Bom, primeiro, as condições que levam ao aparecimento desses fungos, gente. Essa, esses são fungos de solo, são doenças de solo que estão espalhados em grande parte dos locais onde a gente cultiva. Então, esse fungo, normalmente ele entra nas nossas plantas através de quê? Substratos contaminados. Muitas vezes ele já vem do orquidário com substrato velho e tudo, e pode já estar com fungo ali latente. E, às vezes, um ferimento ou uma condição favorável de excesso de umidade, de deficiência nutricional, ataque de alguma praga, faz com que o fungo entre na planta e comece a sua infecção. Então, por falar em infecção, como é que se dá essa infecção, gente? Basicamente, a planta é infectada normalmente pelas raízes, e então esse fungo coloniza os sistemas vasculares da planta. E ele vai destruindo e bloqueando esse sistema vascular, fazendo com que o fluxo de seiva ali não consiga mais circular entre a planta. Então a planta começa a ficar com esse aspecto aqui, ó, desidratada, desnutrida, e no início não aparece nenhum sintoma de podridão, nenhum sintoma de podridão seca. Mas com o passar do tempo e a doença vai se agravando, ela pode aparecer, ó. Então vocês podem ver aqui, começa a subir essa podridão que é seca, diferente de outras doenças, ela continua, ela tem um aspecto seco. Você corta, ela é sequinha, ela não tem cheiro, não é amolecida. E ela vai subindo gradativamente pelo bulbo da planta, até derrubar e matar, secar a planta por completo. Então, essa é a evolução clássica da canela seca, gente. Bom, o grande problema dessa doença, além dessa evolução que normalmente é lenta, é que ela pode passar muito tempo silenciosa em nosso orquidário. Isso é um grande problema, gente. Por quê? Porque a gente não se dá conta e não toma as medidas necessárias para a sua prevenção. E aí, às vezes, uma planta pode passar muito tempo, anos às vezes, convivendo com um fungo, sem apresentar sintomas significativos ou sérios. E basta um estresse maior na planta que a doença vem e se desenvolve mais rapidamente. Então, esse é um dos problemas dessa doença. Seu desenvolvimento lento e muitas vezes ela se torna silenciosa. E a gente acha até que é uma deficiência, é só um problema de substrato velho e tudo. Mas quando se trata dessa doença, mesmo depois que a planta está num bom substrato, com bons cuidados, um bom ambiente, a tendência ela é ir definhando cada vez mais, desidratando, as raízes indo ficando cada vez mais fracas e secando, e começa com o tempo a aparecer essas podridões secas da base da planta até culminar com as suas folhas e derrubar, matando a planta completamente, gente. Aqui tem um outro exemplo para vocês, ó. Essa aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, as raízes secas, completamente secas já. E
vocês podem ver, eu vou virar aqui para facilitar um pouco. Ó, pegar um ângulo melhor. Ó, o bulbo está seco. Praticamente essa planta já está morta, ó. Olha só, vocês estão vendo aqui a podridão seca subindo. Só tem um bulbo ali que não tem podridão. Vocês podem ver, esse outro aqui já está completamente seco. Esse outro ali, ó, a podridão já está subindo. E a planta está desidratando e gradativamente está morrendo, gente. Então, esse aqui é o aspecto interessante da canela seca, causado por Fusarium e Rhizoctônia. Bom, outra característica marcante dessa doença, principalmente no Fusarium, que é quando a gente corta, vocês vão ver nas imagens aí, quando a gente corta o rizoma, que ainda não está totalmente morto, seco, apodrecido, vocês vão notar uma região arroxeada, um anel arroxeado perto das bordas do corte do rizoma ali. Isso é o sinal clássico do ataque do Fusarium. Então, uma planta com Fusarium, quando você corta o rizoma ainda vivo, você vai perceber esse anel arroxeado. Já quando o ataque é da Rhizoctônia, esse anel arroxeado ele não aparece, apenas a planta apresenta sintomas semelhantes, mas sem a presença desse anel arroxeado. Então essa é uma maneira de diferenciar as duas doenças, gente. Ok? Então, apresentei para vocês esse problema. E agora, como é que a gente pode prevenir e também controlar esse fungo? Primeiro, forma de prevenção, gente. Podemos estar sempre certificando de adquirir plantas sadias. E, como a maioria das plantas vem com substrato envelhecido, o ideal é que se faça o replante dessas plantas assim que possível, com substrato novo, para evitar que esse fungo venha se disseminar. Outra coisa, evite cultivar as orquídeas, principalmente as epífitas, muito próximo ao chão, pois como se trata de fungo de solo e ele pode estar ali naquele solo, o respingo de água pode levá-lo até a planta. Então, cultive a planta mais alta para evitar o ataque desses fungos. Terceiro, quando adquirir suas plantas novas, mantenha em quarentena, num local separado para você observar e fazer os devidos controles de pragas e doenças necessário por um período antes de juntar com as suas demais plantas. Muito importante. E quando você tiver uma planta que apresenta depois os sintomas, gente, quando aparecer uma planta com sintomatologia, com os sintomas de canela seca, o que vocês podem fazer para melhorar isso? Primeira coisa, isole-a imediatamente do restante do orquidário. Isole e, se a planta estiver ainda em estágio inicial da doença, vai fazendo o corte, retire do substrato, corte ela todinha até não encontrar mais aquela região arroxeada que é clássica da fusariose, ou nenhum sintoma de apodrecimento seco. Então, corte até só ter tecidos sadios. Sempre lembrando, ferramenta esterilizada, galera. Ok? E, depois disso, sele o local com canela em pó ou aplique um fungicida apropriado, ou a cal da bordaleza, ou uma pasta bordaleza, enfim, para evitar que a doença volte. Pois mesmo com esses cuidados ainda é possível que a doença ainda volte. É uma doença traiçoeira, gente. Que mais? Quando a planta está muito atacada, como é o caso dessa daqui, que vocês estão vendo, infelizmente a única coisa a fazer é descarte. Então essa planta aqui não tem mais salvação, ela será descartada, assim como a outra que eu mostrei também. Que mais, gente? Em relação a produtos para prevenção e controle. No mercado, existem alguns fungicidas que são de venda controlada que são indicados para fusariose, mas eles são normalmente de venda controlada, então não vou falar muito deles aqui. Mas a gente pode utilizar, gente, para sua prevenção. Sua prevenção a gente pode estar usando, por exemplo, produtos à base de enxofre, como a calda sulfocáustica, o cúmulos ou até o enxofre da Dime,
para a prevenção da doença, para evitar que ela apareça. Ou também a cauda bordaleza tem uma ótima proteção para a planta, principalmente nos períodos chuvosos, sendo muito interessante para a prevenção dessa e outras doenças como podridão negra e manchas foliares também. Beleza, gente? Então, com esses cuidados, além de estar mantendo um ambiente limpo, bem ventilado, mantendo uma boa nutrição das suas plantas, usando substrato de qualidade, dando a luminosidade adequada para as suas plantas, vocês vão estar evitando essa doença e outras, sendo que essa doença, a fusariose ou a canela seca, é uma doença muito problemática por ser silenciosa no seu estágio inicial. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse SOS, gente. E ficamos até o próximo SOS. Um forte abraço a todos e curtam a nossa exposição virtual, gente. Até a próxima. Agora eu fui. Tchau, tchau.